você essa noite, Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 6. Por favor, mesma tradução. Já estou caminhando sobre a revelação dessa palavra há alguns dias. E para esse tempo, nunca fez tanto sentido quanto está fazendo para mim. Você vai entender, espero conseguir compartilhar com você aquilo que Deus partilhou. Aliás, partilhar com você aquilo que Deus compartilhou comigo ao longo desses dias. Êxodo 3, 6 diz, olha que lindo. Disse Deus, ou disse mais, mas disse Deus: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Só para você estar muito bem situado e guardar aquilo que eu quero ministrar, diga comigo assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Perfeito. Deus não simplesmente faz, mas o que faz sempre tem propósito. Nada acontece de forma aleatória. Não existe coincidência. Por favor, por mais que você não entenda o que está acontecendo, não compreenda o que Deus está fazendo, guarde o que eu vou te falar: nada é acaso. Às vezes Deus entrega a peça do quebra-cabeça e nós ficamos com ela por muito tempo, e ela vai ser a conclusão de uma situação lá, que começou a ser construída, muito bem elaborada, através de uma forma muito complexa na questão da logística, que começou a acontecer aqui. Quando Deus diz a Moisés, e Moisés não é assunto central dessa ministração, mas quando Deus diz a Moisés, dando referência de si mesmo, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso torna os três como uma grande referência, e nos faz olharmos para eles como se fossem extremamente perfeitos, porque Deus se associa à imagem de homem, porém Deus associado à imagem deles. Vale lembrar que, por mais que haja essa junção de associação, nenhum dos três caminharam em nenhum momento como homens em um lugar de perfeição. Então, se Deus não tem referência de pessoas perfeitas, Deus vai associar a pessoas com características distintas, das quais, quando olhamos para a vida do indivíduo, entendemos por que Deus se associa. Abraão tem alguma coisa, ou algumas coisas, das quais Deus falou: não, eu sou Deus desse cara. Abraão fez algumas coisas das quais revelou que de fato Deus era Deus dele. Isaac fez algumas coisas das quais revelou que fez com que nós entendamos que Deus é Deus de Isaac. E Jacó também, assim mesmo fez, a ponto de Deus falar: não, ele fez o que fez, e só fez porque eu sou o Deus deles. Mas deixe-me primeiro te mostrar a parte do copo vazio. É válido lembrar que todos os três mentiram
enganaram e de alguma maneira lesaram pessoas que estavam envolvidas consigo mesmo, que estavam no seu círculo íntimo, pessoas que caminhavam próximos. É válido lembrar. Por quê, pastor? Porque quando pintamos a imagem da perfeição, nós caminhamos em uma outra direção de podermos viver o que eles viveram. Deus fez o que fez na vida de pessoas que não eram perfeitas. Eu quero dizer que Deus faz o que faz e faz na vida de pessoas que entendem quem são e principalmente quem Deus é. É como nós reagimos à palavra que nós recebemos, como nós atuamos, como nós nos comportamos, é quais decisões que nós tomamos. Por exemplo, eu quero chegar rápido em Jacó, mas deixa eu te dar um detalhe. O que Abraão tem que agradou Deus? Sua capacidade de romper com a adversidade e obedecer a Deus em momentos extremamente cruciais na sua vida. Deus levou Abraão a um lugar de provação, aonde ele pôde romper em obediência, vivendo em um momento de grande tribulação. Você conhece a história, não vou ler, vou adiantar. Gênesis 22, o Senhor pede a Abraão Isaque. Que pedido, irmão, mais inusitado. A grosso modo, até contraditório. Porque Deus diz que de Abraão viria uma grande nação, e Deus dá a Abraão um filho e o despede, que é Ismael, e depois concede um segundo e pede para ele. E sabe Abraão, caminhando na contramão, eu disse isso muitas vezes e digo de novo, simplesmente sem questionar, obedeceu. Eu sei que há níveis de obediência, e cada uma delas exige maturidade e principalmente espiritualidade, porque vai exigir confiança no Senhor para se sentir seguro a ponto de obedecer. Mas a Bíblia diz que Abraão simplesmente fez. E eu gosto do envolto, a história de como tudo acontece, porque eu já disse, repito, ele escuta Deus em um dia e ele pela manhã no outro, cedo, diz a Bíblia, levanta e vai obedecer o Senhor. E o fato de que não há detalhes em relação à situação sobre o pedido me faz entender que Abraão não tentou explicar, convencer os outros que estavam à sua volta de que era Deus. Por exemplo, assim, a Bíblia diz que Abraão ouve Deus, levanta cedo e vai. Não há um diálogo de Abraão com a mãe do menino. Não há. Não há uma discussão, será que é Deus, será que não é, será que foi Deus? Abraão tem tanta convicção no seu coração de quem falou, que olha, ele não precisa perguntar para a mãe do menino. Pastor, isso é um absurdo. Estou falando de Abraão. Até porque, como ela não ouviu Deus, quem ouviu foi ele. Se ele compartilha com ela, como ela reagiria? Você está louco? O óbvio, o lógico, muitas vezes pesa contra o sobrenatural, a fé. Ela diria assim, você está louco? Como Deus pode pedir, dar e depois pedir? Como Deus pode entregar e depois tirar? Como mãe, o apelo emocional dela poderia pesar muito ao coração de Abraão. Abraão vai ao lugar e quando chega ao lugar determinado, a Bíblia diz que ele pede para os moços que estão com ele, fiquem aqui, olha o que ele diz, eu e Isaque vamos subir, adorar a Deus, e eu e Isaque depois vamos voltar. Os moços que estavam lá não sabiam, porque se soubesse, provavelmente, por amar Abraão e não entender a ação de Deus, teriam segurado e dito, nosso Senhor, não faça tal loucura.
Só que é válido dizer que Abraão entende, Raul, que existem promessas que nós não vivemos sozinhos. Irmãos, o que eu vou falar é importante porque precisa mudar seu coração. As maiores promessas que Deus nos fez é para vivermos juntos. Eu vou dizer de novo. As maiores promessas que Deus nos fez é para vivermos juntos. Deus tem promessa para indivíduo. Deus tem promessas singulares e particulares. Existem áreas da sua vida que são só suas e serão poderosamente tocadas por Deus. E por maior que essas promessas sejam, nenhuma delas é maior do que a promessa de nós vivermos juntos. Quando Deus diz a Abraão que ele seria pai, Deus não diz só a Abraão que seria pai. Por isso nós precisamos pontuar. Deus diz a Sara que seria mãe. Deus não diz só a Abraão que seria pai. Deus diz a Sara que seria mãe. O decorrer dos dias fazem com que Sara anule a possibilidade de ser mãe e aconselha Abraão a pegar uma das suas escravas, servas, e com ela ter um filho, na esperança de satisfazê-lo como pai e de fazer cumprir uma promessa. Exatamente é isso que Abraão faz. Ele pega a escrava e faz com a escrava um filho. Sabe o que significa? Nós não percebemos isso. Quando Abraão faz com a escrava o filho, sabe o que significa? Que Abraão pode ter filho, quem não pode é Sara. Se Abraão faz um filho com Sara, aliás, com Agar, e não com Sara, quem não pode ter filho é Sara, não é Abraão. A esterilidade não estava na semente, a esterilidade estava na terra, que não produzia fruto quando recebia semente. Você está entendendo? Semente vem exatamente de sêmen, pronto. A esterilidade não estava na semente, a esterilidade estava na terra. A grande adversidade que Abraão enfrenta não é esterilidade, é a idade. Porque ele se torna pai de Isaac aos 100 anos. Sim, a grande adversidade que Abraão enfrenta não é esterilidade, é a idade. Sara, desde sempre, nunca pôde. Abraão lança semente em Agar. Agar dá filho. Abraão lança semente em Sara e Sara não dá filho. Que semente Abraão carrega? Quando você olha ali Mateus, quando você olha Marcos, olha Lucas, você vê ali a genealogia de Adão passando por Abraão, vai chegar até Jesus. Olha quão poderosa é a semente que Abraão carrega. Jesus de alguma maneira está ali na genealogia. Não é só Jesus não, irmão. Está lá Isaac, depois você sabe, está Jacó. Está lá, irmão, Davi. Está lá Salomão. Estão tudo lá, escondido, guardado ali, dentro da semente. Mas Agar produz, Sara não. Sabe o que significa? Trazendo para o nosso contexto. Quando eu olho para essa história, eu vejo assim, Deus e sua palavra. E eu olho para Sara e para Agar, sua igreja. A mesma semente pode produzir resultados diferentes. O problema não está na semente que é lançada, está na terra que a recebe. A vida me fez observar como que há pessoas que saem em uma condição e outras em uma situação de um culto como esse. Noite de poder, presença e glória. Talvez para alguns seja um culto arrebatador e para outros não. A semente que foi lançada, que está sendo lançada através do Espírito do Senhor ministrando ao nosso coração, é uma só, mas o resultado pode ser muitos. Olha que interessante.
Deixa eu achar aqui. Vou chegar lá. Isso. Jesus está pregando para os seus discípulos. Jesus nem sempre teve 12. Jesus já teve 120. De 120 foi para 70, de 70 para 12. Mas a Bíblia diz que estavam reunidos muitos discípulos, e ele está falando aqueles discípulos. E muitos ali, a maioria, ouvem o que Jesus fala e se sentem ofendidos. Porque são palavras de confronto. Porque são palavras de exposição, uma condição que vão exigir mudanças. E sabe, eles, diz a Bíblia, que viram as costas e vão embora. Dizendo assim: duro para nós é ouvir este sermão. Falou: meu Deus, a pregação do culto hoje não estava fácil. Eles viram as costas, vão embora. Jesus olha para aqueles que estão ali e diz assim: e vocês que ouviram o mesmo sermão, que ouviram a mesma pregação, que estão expostos ao mesmo ambiente, não querem fazer como eles? Pedro, mais velho da turma, toma a palavra e diz o seguinte: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pastor, o que significa? Que a mesma palavra que afastou alguns, a mesma semente que afastou alguns, foi a mesma semente que aproximou outros. É a semente, não, é a terra que recebe ela, que determina o resultado que ela vai produzir. Jesus fala sobre isso ainda, contando uma parábola, a parábola do semeador. Ele saiu a semear, o semeador saiu a semear. E ele vai contando que a semente não escolhe os melhores solos. A semente é lançada em todos os solos. Não há discriminação, não há acepção, não há separação, não há seletivo em relação ao solo, porque o semeador saiu a semear e diz: a semente caiu em solo predegoso, a semente caiu à beira do caminho, a semente caiu entre os espinhos, e a Bíblia vai falando o que aconteceu com aquilo que foi lançado. Porém, quando a semente encontrou boa terra, quando a semente encontrou boa terra, a semente do poder de Deus, da sua palavra, essa noite está sendo semeada. E onde encontra boa terra, a Bíblia diz assim: e produziu 30, e produziu 60, e produziu 100. Por quê, pastor? De novo, porque o problema não está na semente. A semente é poderosa, o problema está na terra. Está lá. O que Deus quer fazer? Exatamente o que fez em relação à vida de Sara: tirar a esterilidade que está impedindo a manifestação, que a verdade que a semente traz, para que você consiga desfrutar de propriedade que está embutido, escondido dentro da semente. Abraão tem essa característica. Ele entende em Deus se move e faz de Abraão uma grande referência. Saímos de Abraão, deixou adiantar, e ele continua dizendo a Moisés: eu sou Deus de Isaac. O grande feito de Isaac, diz a Bíblia, que são dois. Cito, só para mim adiante. O primeiro é cavar poços. É interessante que eles entulham os poços, e Isaac está ali desentulhando poços. Deus ensina que algumas coisas, embora amortecida, parada, interrompida, ainda trazem em si grande potencial. Mas o segundo grande feito de Isaac, diz a Bíblia, que Isaac semeia. Olha só, Isaac semeia em um ambiente hostil, onde a condição e a situação eram totalmente adversas, e por conta da sua obediência, Isaac é aquele que, mais do que todos os outros prosperam. Cheguei aonde eu quero, o Deus de Jacó. Precisava falar dos dois antes. Pastor, o que Jacó tem? Porque Jacó diverge de Abraão e Isaac. Quando eu olho para Abraão, eu falo: bom, Abraão, pai da fé. Não é na fé, é da fé. É pai da fé,
não é na. Abraão, pai da fé. Isaac também caminha sobre isso, mas quando eu olho para Jacó, eu vejo assim, olha, destoou. Abraão, tudo bem, gente, eu entendo. Abraão é aquele cara assim que, dentre muitos, talvez seja um dos melhores. Isaac, uau, filho amado, querido, filho da promessa, meu Deus, nasceu para viver isso. Mas quando eu olho para Jacó, eu falo, Deus, Abraão, uau, Jacó, Isaac também, mas Jacó. Quando eu li essa semana a história de Jacó, eu fiquei maravilhado. Tanto pelos seus bons feitos, quanto pelos seus mal feitos. Por quê? Porque você conhece a história, e a Bíblia diz que sobre aquela casa viu uma promessa. Uma promessa de um pai, mas também de um Deus, que um dos filhos seriam abençoados. E para surpresa desta mãe, no dia do nascimento, não nasce um, nasce dois. A Bíblia diz que eles já disputavam esse lugar desde o ventre de sua mãe. Olha que interessante. Não nasce um, nasce dois. E o que nasce primeiro é beneficiado. E muito bem observado, considerando-se o mais velho como o mais velho herdeiro. Mas a diferença é bem pouca entre um e o outro. E todos os dois crescem nesse ambiente de disputa. E o pai tem uma preferência muito grande por um. E a mãe tem uma preferência muito grande por outro. Um é da casa, um é do lar, um é aquele filho mais chegado perto da mãe, o outro é da estrada, da vida, da rua, o outro é da lavoura, o outro é do campo, o outro é da caça, por isso mais chegado com o pai. A Bíblia diz que Isaac, lembra? Está velho. E como velho, agora ele precisa transferir o seu legado. Ele precisa oficializar aquele momento. E isso acontece através de uma bênção, de uma palavra, que é liberada sobre a vida de um filho. E este pai, nesse lugar, só tem uma palavra para dar. Então a mãe, escute o que eu vou falar, a mãe antecipa o filho que ela prefere para ir à frente, para receber esta palavra. Isaac faz a seguinte pergunta: quando Jacó, amando da mãe, muito bem trajado, entra ali, diz a Bíblia que ele coloca pelo no braço, ele dá um jeito de usar o mesmo perfume de seu irmão Esaú, e o pai diz assim: quem é você, meu filho? Escute isso, porque faz parte do desfecho dessa história. Quem é você, meu filho? Jacó diz assim: eu sou Esaú. Jacó é Esaú, irmão? Jacó é Esaú? Jacó é Esaú? Só que ele está refletindo algo dentro de si, do qual mostrou realmente o desejo de ser, porque ser Esaú o colocava neste lugar que ele entendia que é importante. Ele diz: eu sou Esaú. E o pai diz assim: opa, peraí, vem aqui, tem alguma coisa estranha. O pai coloca a mão no braço, ele deu um jeitinho de o braço estar peludo como é do irmão, e opa, ó, peludo como Esaú. O pai chega perto, sente o cheiro do campo, diz: cheira, meu filho. O cheiro é o mesmo, e sabe o pai? Libera aquela palavra e o abençoa. O problema é que aquela bênção contrai muita maldição. Por quê? Porque a bênção é um decreto que não pode acontecer por antecipação. A bênção tem horário, tem lugar e tem momento. A promessa era de Jacó, mas não era para esse momento. Então a antecipação da bênção acaba gerando maldição. Por quê? Porque Esaú descobre o que Jacó fez. E a Bíblia diz que Esaú fica irado e arquiteta no seu coração o assassinato do seu irmão, a ponto de Jacó dizer assim: que adianta agora eu ser herdeiro de tudo isso, se eu não vou ter vida o suficiente para viver aquilo que eu acabei de receber. Então Jacó,
simplesmente sai e foge. Jacó sai e foge. Por quê, pastor? Porque é comportamento típico de quem não quer resolver uma situação. Jacó simplesmente sai e foge. Com o quê? Com nada. Literalmente, com uma mão na frente e outra atrás. Ele vai sozinho e pobre. E eu preciso ler esse versículo para você entender. Gênesis 28, 18, por gentileza. Está ali. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada. Madrugada é quem tem pressa. Pegou uma pedra que havia usado, olha só, de travesseiro, e a pôs em pé como uma coluna. E sobre o topo dela derramou o azeite. Ele está fazendo um altar. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, ali surgiu então esse nome Betel. Jacó fez, olha que interessante, Jacó fez um voto. Jacó fez, cadê? Um voto. Jacó fez o quê? Um voto. Ele deu a palavra. Jacó fez o quê? Uma aliança. Jacó fez o quê? Assumiu um compromisso. Jacó fez um voto, dizendo, se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada, que emprego e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que o Senhor me conceder, me der, certamente eu darei o dízimo. Pastor, não é sobre dízimo, vai pregar? Não, não se preocupa não. O momento em que Jacó faz esse voto é muito específico, sabe qual? O momento que ele não tem nada a perder, porque ele perdeu tudo. Jacó faz um voto no momento em que ele perdeu tudo. Ele não tem nada a perder aqui, ele já perdeu tudo. Ele faz um voto no momento em que ele não é nada, que ele não tem nada, que ele não caminha em lugar nenhum, que ele não carrega nada. Jacó é fugitivo, Jacó agora é criminoso, Jacó agora é procurado. Ele faz um voto. Não é atípico o comportamento nosso em momento de desespero? Quando nós chegamos a um ponto que aparentemente nem importância, ou melhor, esperança as coisas têm. Não é uma ação comportamental nossa em momentos específicos, quando nós somos pequenos, quando nós não temos nada, quando nós não podemos nada, quando nós estamos diante das nossas limitações. Exemplo, quando a consciência do homem perdido bate no nosso coração, nós entregamos a nossa vida, por quê? Porque Ele prometeu salvação. Porque sem este compromisso, esta aliança, esta promessa não se cumpre. Então Jacó não tem nada, Jacó não pode nada, Jacó não é nada. Então Jacó dá a sua palavra, Jacó dá o seu voto. Mas o que atrai a minha atenção é a seriedade que Deus trata a situação. Porque Jacó não tem nada para oferecer, mas ele está fazendo um voto e Deus lá no céu está recebendo. Jacó não tem nada para dar, e ele diz: se Deus fizer, eu vou ser. Se Deus me dá, eu vou dar. Se Deus me guardar, eu vou voltar. Se Deus fizer, eu farei. Se Deus abençoar, assim eu abençoarei. Se Deus me levantar, assim eu me levantarei.
20 anos. 20 longos, difíceis anos trabalhando em uma casa, passando por todos os tipos de experiência e momentos, enfrentando todos os tipos de adversidade. Diz a Bíblia assim, olha aqui, irmão, ó, você vai entender porque eu estou piscando, tá? Ó, do nada, Jacó começa a ser abençoado. Ó, coincidência, você está entendendo? Coincidência, Jacó começa a prosperar. As coisas que por tendência podiam dar errado, começam a dar certo. Embora exista um ambiente de adversidade e de dificuldade, aonde o sogro de Jacó começa a criar situações para o crescimento parar. Jacó diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, todas as tuas ovelhas é branca, as que nascer malhada é minha. Depois daquele dia só começa a nascer ovelha malhada. Olha, agora todas as ovelhas são malhadas, não tem mais branca. Minha agora vai ser só as que são brancas. A Bíblia diz assim que depois Deus muda e começa só a nascer ovelha branca. Sabe assim, você está entendendo? Do nada, irmão. Você entendeu do voto? As coisas começam a dar certo. É o mesmo homem fazendo as mesmas coisas, tendo resultado diferente, porque em algum momento ele interrompeu aquilo que ele estava vivendo e ele fez um voto ao Senhor e Deus começou a abençoar. Existem algumas coisas que não vão mudar na história de pessoas até que elas assumam um compromisso com Deus. O que falta, pastor, para mudar, irmão? Se não é mão de homem, se não é tendência do mercado, se não tem a ver com a tua capacidade, é só o teu compromisso com Deus que vai mudar essa história. Jacó faz um voto e Deus leva a sério, sabe quem? Alguém a quem ninguém estava levando. Deus olha para aquele cara no ó do Borogodó e eu vejo se cumprindo assim. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa as coisas vis e desprezíveis. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Jacó é abençoado, ó, tão abençoado. Eu preciso caminhar para a conclusão. Jacó é tão abençoado, que ele se torna um homem mais rico do que aquele que o empregou. Tão abençoado que o quanto ele é próspero incomoda aquele que era quando ele chegou. A ponto de que é necessário com que haja uma separação, porém a condição traz esse tipo de conformação e Jacó está lá. Só que, Gênesis, por favor, para mim, 31 e 13 agora. 20 anos depois, lembra o cara pobre? 20 anos depois, olha esse versículo. Presta atenção. Deixa eu falar. Pode fazer 30 anos. Olhe para mim que agora eu sou profeta de Deus na tua vida. Pode fazer já 30 anos que você fez promessa para Deus, você fez um voto. Deus essa noite está cobrando votos que foram feitos a Ele. 20 anos depois, o pé rapado, o guapeca, o pangaré, o que foi expulso, o exilado, o fugitivo, 20 anos depois foi abençoado. 20 anos depois. E o Senhor disse a Jacó: volte para a sua terra, a de seus pais, para a sua parentela. O que Deus está dizendo, pastor? Deus está cobrando Jacó. É 31 e 13. Agora que eu vi. Está aí. 20 anos depois. Agora você entendeu melhor. 20 anos depois. Você esqueceu? Deus não. 20 anos depois. Olha isso. 20 anos depois, pastor Val, pastor Damares. Eu sou Deus de que lugar?
do lugar que ele colocou o nome, porque chamava luz. Eu sou o lugar que você deu o nome. Jacó sabe que lugar que é. Eu sou o Deus de Betel, onde você, não esqueci o que você falou, eu não esqueci por onde você passou, eu não esqueci o que você fez, eu não esqueci o que você falou. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde você me fez um voto. 20 anos depois, agora Jacó está na bênção, Jacó agora desfruta da promessa, Jacó agora vive algo extraordinário, Jacó acha que está tudo bem, e Deus diz assim: você me fez um voto, eu te abençoei, volta e paga o que você prometeu. Essa madrugada meu coração estremeceu aqui na igreja. Deus disse: eu vou começar a cobrar votos de pessoas que fizeram coisas lá atrás e se esqueceram, porque as condições mudavam. Lembra quando você andava com o sapato furado, irmão? Eu lembro quando eu andava com o sapato furado. A sola do sapato era tão fina que eu pisava em cima de uma moeda, eu sabia se era de 50 centavos, R$1, 10 centavos. Lembra do voto de santidade que você fez? Lembra das promessas que você fez? Aqui, 20 anos depois, Deus vem falar com Jacó. Falar: Jacó, eu não me esqueci. Eu te honrei com voto. Eu te honrei com a empresa. Eu te honrei com a família. Eu te honrei com o ministério. Eu te honrei com a casa. Eu te honrei com os irmãos. Eu te honrei, Jacó, cumprindo essa situação. Deus diz: eu quero saber aonde está o voto. E diz assim: e sai dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Deixa eu ler o último texto. Como eu queria poder ir longe hoje, não vai dar. Eu quero orar muito com você sobre essa palavra. Mas existe um último texto. Deus cobra. Pastor, por quê? Vou fazer uma observação aqui. Porque a falta da sua participação em relação àquilo que foi contraído por sociedade com Deus vai fazer com que aquilo que você recebeu seja retirado. Você que prometeu, honra. A Bíblia diz assim, que então Jacó sai para voltar, mas ele tem uma situação que ele deixou pendente lá com o irmão há 20 anos atrás. Ele não tinha mais nesses anos visto seu irmão. Ele tem que voltar para consertar aquilo que ele, por antecipação, eu falei, fez. Então Jacó, vou adiantar, pega as suas 2 esposas, Raquel e Lia, seus filhos, seus servos, seus pertences, gados, ovelhas, camelos, seus bens, e vai em direção à terra que Deus está apontando. Onde, olha, irmãos, terra é território, território é espiritual. Deus tem lugar específico para cumprir promessas específicas. O povo de Israel não foi abençoado no Egito, porque a bênção de Deus não estava sobre aquela terra. Eles precisam retornar ao lugar onde Deus disse que iria abençoar. Então Jacó tem que voltar a essa terra. A Bíblia diz assim, vou adiantar, que em um lugar específico de travessia de um território para o outro, Jacó manda na frente seus pertences, Jacó manda à frente, olha aqui, suas esposas e os seus filhos, e Jacó fica. Por que, pastor, que Jacó fica? Porque ele vai ter que lutar com o anjo. Você conhece a história, vou adiantar, ele vai ter que lutar com o anjo, e a Bíblia diz que ele faz isso a noite toda. Por que Jacó manda os bens, filhos e pertences à frente? Porque tem lutas com Deus, batalhas com Deus que nós temos que travar sozinho. Tem coisas que você não vai conseguir envolver outros para poder resolver. Só que, olha que interessante, ele está lá, a família já foi, as coisas já foram, e ele está lá travando uma batalha. E de repente, coloca para mim, Luke, por favor, Gênesis 32 e 27. Esse é o último texto que eu quero ler.
Ele está voltando, isso aí. Ele está voltando para pagar o voto, você entendeu? E na medida em que ele volta, ele tem que ir consertando as coisas que ele quebrou pelo caminho. Porque ele não vai conseguir chegar lá aonde ele tem que chegar sem consertar as coisas que ele quebrou pelo caminho. Então ele está voltando, consertando, ele está consertando aqui com Deus. E assim, nessa batalha, você entende, o anjo do Senhor, uma teofania de Cristo, nessa batalha com um anjo, em momento determinado. Hoje, quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Então, o homem, que é o anjo que está ali, perguntou, olha aqui, diga comigo, como você chama? Fala, como você chama? Fala de novo, como você chama? Eu pergunto para você, você acha que o anjo sabia ou não sabia o nome de Jacó? Sabia ou não sabia? E por que ele pergunta? Você acha que o anjo sabia o nome de Jacó? E por que ele pergunta? Você acha que ele sabia que o nome dele era Jacó? Pois, sabia. E por que ele pergunta? Você acha que o anjo sabia que o nome dele era Jacó? Por que ele pergunta? Sabe por quê? Porque há 20 anos atrás, quando o pai perguntou o nome dele, ele falou que era Esaú. Você ainda é Esaú, Jacó? Você ainda anda nesse lugar? Você ainda está querendo ser essa pessoa? Como é que você chama mesmo? Porque a última vez que ele tinha ouvido essa pergunta foi quando o pai dele falou, quem é que está aí? Qual dos meus filhos é? Como é que é o teu nome? Aí Jacó diz assim, meu nome é Esaú. Então o anjo está perguntando agora, será que 20 anos de tratamento, de adversidade, dificuldade, mais bênção, é suficiente para te fazer mudar? Como é que você chama? Aí ele, como é que eu chamo? Aí ele tem que falar, eu me chamo Jacó. Próximo versículo, por favor, querido. Tem coisas que Deus não vai mudar enquanto você não reconhecer que precisa de uma mudança. Tem coisas que vão permanecer a mesma enquanto você insistir em tentar fazer dela aquilo que você idealizou. Quando ele disse, meu nome é Jacó. Então disse, o seu nome não será mais Jacó. O seu nome não será mais Jacó. Já pensou se ele sustenta aquilo que ele disse há 20 anos atrás? Já pensou se ele é aquele cara de opinião? Já pensou se ele é aquela pessoa assim, não, eu sou assim, você é assim? Não, o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Deus não pode mudar aquilo que eu não revelo a ele. Deus não pode mudar aquilo que eu não exponho. Deus não pode mudar aquilo que eu não permito. Fica de pé comigo, vem cá, pessoal do louvor. Você chama Jacó. Esse era o desfecho final para resolver o que faltava. A Bíblia diz que ele sai dali, embora mancando por conta da força do encontro, ele sai de lá com outro nome. Eu imagino esse encontro, isso é coisa da minha cabeça, mas quando ele encontra o irmão, a Bíblia diz que assim, há muitas saudades entre ele. Não tem mais rivalidade, não tem mais rixa. O irmão agora, 20 anos depois, não quer mais matar Jacó. Jacó chama o irmão de Senhor, reconhecendo o lugar que ele ocupa como filho mais velho. A Bíblia diz que Jacó se curva diante do irmão, as mulheres se curvam diante do irmão, os filhos se curvam diante do irmão. Eu fico imaginando assim, coisa minha, parafraseando, o Esaú dizendo, e aí Jacó, ainda está querendo ser eu? Ainda está querendo ser Esaú? Jacó fala assim, não meu irmão Esaú, eu não chamo mais Jacó,
Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história, Deus mudou meu nome, Deus mudou minha vida. Eu fui quebrado, tratado, moído, rebentado, mas Ele me restaurou, e a partir de hoje, a partir do encontro que eu tive com Ele, meu nome não é mais o mesmo, eu recebi um novo nome. Eu me chamava Jacó, mas a partir de agora, o Senhor me batizou como Israel. Tem coisas que Deus não pode fazer, enquanto algumas coisas que Ele quer fazer não acontecem. Você precisa abrir mão de algumas coisas para que outras possam ocorrer e acontecer. Deus essa noite quer te levar a esse lugar de profundidade, intimidade e entendimento, porque é interesse dEle, meu amado, que você seja abençoado. Eu preciso orar por pessoas aqui. Eu não sei qual ou quais dos momentos dentro dessa noite que Deus ministrou seu coração, mas eu sinto que há pessoas aqui que precisam essa noite renovar algumas coisas, reassumir, voltar, tomar, retomar, restaurar votos, compromissos e principalmente receber de Deus a identidade da qual só pode ter quem já foi moído e hoje será movido por Ele. Há um lugar para você aqui à frente. Vem cá, vem cá. Eu estou tão feliz por isso. Está toda encharcada. Alguns meses atrás, peraí, baixa só um pouquinho aqui. Alguns meses atrás, eu disse para os irmãos que eu estava passando por muita dificuldade em uma área específica da saúde, porque estava me aparecendo muito furúnculo. 3, 4. Eu me fazendo de forte para abraçar todo mundo, e eu tomei muito tapa em cima aqui na camisa, assim, aonde estava, tal. E eu tinha descobrido recente que a razão pela qual isso estava acontecendo comigo é porque as minhas glândulas aqui, ó, debaixo do sovaco, tinham parado de funcionar. Então, para as glândulas de funcionar, e elas vão manifestar de alguma maneira que as coisas não estão bem, e elas começaram a pipocar por 4, 5, 10. Bom, deixa pra lá, não é uma cena muito agradável de se imaginar. E agora recente, no domingo de manhã, uma das intercessoras, aliás, 2 intercessores, um foi o irmão Peixoto, outra foi a irmã Juliana. E eu sei que outros irmãos têm orado pela minha saúde também, mas eles foram movidos por Deus e começaram a orar por mim. E sabe, eu na oração disse: Senhor, eu só quero voltar a suar debaixo do sovaco. Só quero voltar a suar. Aí hoje eu estou lá na minha sala, subi lá em cima assim, aí estou penteando o cabelo para descer. Quando eu olhei, falei: meu Deus, está tudo molhado aqui. Jesus amado, que coisa mais desconfortável. Aí eu falei assim: mas está tudo o quê? Molhado aqui? Jesus, o quê? Está tudo molhado aqui. Eu desci correndo, falei assim: meu bem, tenho novidade para te contar. O que foi? Estou suando de novo. Estou suando de novo.
Começou a funcionar, irmão. Eu tenho ensinado para o Pedro aqui, ó, que trabalha comigo na igreja, que antes de tentar resolver qualquer coisa, faz uma oração. Hoje de manhã esse notebook aqui travou, irmão. Não ligava e não funcionava. E dava, eu falei, pastor, não vamos conseguir, não vamos dar jeito. Eu falei, Pedro, vamos orar. Vamos orar. Se Jesus cura até o pastor, irmão, com umas glândulas que parou de funcionar. Se ele é médico dos médicos, ele não é técnico dos técnicos. Se ele é médico dos médicos, ele não é mecânico dos mecânicos. Eu falei, Pedro, vamos estender a mão, vamos orar. Nós colocamos a mão, começamos a orar. O Pedro, já negou Jesus hoje? Já negou Jesus hoje? Posso fazer uma pergunta? Então, tu me amas? Não vai querer cortar minha orelha agora, né? Que eu estou contando isso. Pedro, né? Aí nós começamos ali a orar. Daqui a pouco eu vou para cá, volto no notebook assim, ó. Ressuscita. Volta a funcionar. Ah, pastor, desse jeito os técnicos não vão ganhar dinheiro. Não, Deus vai abençoar, irmão. Deus vai abençoar. Técnico, mecânico, Deus vai abençoar. Mas primeiro, em tudo, não deixa de fazer uma oração. Por mais insignificante que possa ser uma situação, se vai além da sua capacidade, creia em Deus, confia no Senhor. Deus essa noite aqui, Deus essa noite aqui, Deus essa noite aqui, Ale, Cauane, Deus essa noite aqui, Deus essa noite aqui, Deus essa noite aqui, está fazendo algo maravilhoso. Deus está preparando o caminho, Deus está cumprindo promessa, Deus está abençoando. Lembra que Jacó era um caso perdido? Não tinha o que fazer, e ele faz um voto e Deus muda a história dele. Eu quero convidar à frente pessoas que estão nessa mesma condição. Nessa mesma condição. Pastor, eu tenho uma ação, eu tenho uma situação, eu estou passando por um problema. Eu tenho algo na minha vida parado há muito tempo. Gonçalves, Deus vai te honrar, meu irmão. Quando você moveu o teu pé ali, a palavra de Deus veio no meu coração dizendo: e saiu vencendo para vencer. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Pastor, eu tenho um caos que está enroscado, não sai, não muda, não vai. Ei, faz que nem Jacó, irmão, faz um voto. Faz que nem Jacó um voto. Assume um compromisso de fidelidade, um compromisso de responsabilidade. Pastor, mas é absurdo, foge da minha capacidade. Eu preciso dizer porque foi o que Jacó falou. Ele disse assim, ó: Deus, eu vou dar o dízimo de tudo, a tua parte é tua, se o Senhor der a minha parte. Deus vai dar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, Deus vai mover. Se eu vou dar o dízimo de tudo, o Senhor vai ter a tua parte quando o Senhor me abençoar. Então se prepara, pastora Bárbara, se prepara, querido, se prepara, meu amado, se prepara, se prepara. Cadê o Luke, a Laure? Se prepara, se prepara, se prepara. Ora cama, darabacanda, darabachora, hoje eu sinto Deus tocando em áreas muito específicas. E tem documento parado, tem ação parada, tem empresas paradas, tem coisa engavetada que vai ser movido pelo Senhor, 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 vai ser movido pelo Senhor. Se prepare. Faz o voto. Senhor, diz assim: Senhor, eu vou ser fiel. Quando o Senhor cumprir na minha vida, eu vou ser fiel. Quando o Senhor cumprir na minha vida, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Reandalácia, rouba, tequendo, roa, candeíne, aqui, mandarabacai. E orandene,
Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O Espírito Santo está me dizendo, faltava só a liberação da palavra sobre o meu povo, e esse compromisso para que as coisas começassem a convergir e mudar. Sim, sim, sim. Se prepare, meu irmão, 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 se prepare. Adora Jesus só um pouquinho, junto com o ministério do louvor, nós já vamos orar. Vai a fazer teu voto mesmo. As palavras de vida eterna, pra onde iremos, pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até Temos alguém que não entregou a vida a Jesus ainda essa noite? Levante uma das suas mãos. Você vai fazer parte desse pacote de oração. Levante uma das suas mãos. Pastor, eu não entreguei minha vida a Jesus ainda. Se temos alguém, levante uma das tuas mãos assim, fala, eu quero essa noite. Não orei ainda, eu não orei ainda, tá? Não orei ainda, já vou orar. Cansou de ficar de joelho, pode ficar de pé aqui. Levante uma das suas mãos. Temos alguém? Se tiver, vem aqui para nós orarmos juntos. Não identifiquei nenhuma mão. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu creio de todo o coração na sua atuação e na sua manifestação. Creio que como Deus, o Senhor pode todas as coisas. E que o Senhor, nesta noite, move-se de forma extraordinária sobre o seu povo. E que os teus filhos são muito mais do que tocados, abençoados. E que a tua palavra vem como um decreto de liberação, de transformação, de bênção. E que eles, Senhor, sobre a sua ação, são tocados, movidos e abençoados. Por isso, nessa noite, votos são feitos e outros restaurados. Para a glória do nome de Jesus, eu posso crer que o poder da sua palavra vai de encontro com essa situação e muda essa condição. Em nome de Jesus, como um decreto vivo e verdadeiro, em nome de Jesus, como um decreto poderoso, em nome de Jesus, como um decreto sobre a sua história, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Assim está confirmado, decretado, estabelecido. Se você concorda, em nome de Jesus, diga comigo amém, amém, amém. Vamos só certo, só um pouquinho. Os papéis para mim ali. Estamos só certo, só um pouquinho, nós já vamos encerrar. Queridos em Cristo Jesus, eu tenho aqui um pedido muito importante. Domingo que vem já é ceia, não?
domingo que vem já é primeiro, meu Deus. Ok. Irmão, todos os meses, no final do mês, quase todos os meses, nós distribuímos esse bilhetinho aqui. Por quê? Porque dá às pessoas, dá aos irmãos a oportunidade de serem participantes de um trabalho que acontece nessa casa todos os cultos. Pode distribuir, tá? Os irmãos já sabem que tá par. Todos os cultos, que é exatamente fazer a janta para as crianças. Nós fazemos isso de bom grado, não há cobrança, nem valor, nem discriminação. No caso de alguns, nem quantidade. Tem uns que comem 3 vezes, 4, 5. Nós amamos fazer isso e servimos todos os cultos com o nosso melhor, com o melhor que temos, podemos. Temos alguns poucos parceiros hoje, na maioria são irmãos desta casa que são ofertantes. Se você quiser depois, me chama no particular que eu mando vídeo, eu te mando foto, eu te mostro o trabalho que está acontecendo ali. Temos uma cozinha hoje muito bem estruturada, inclusive agora, sexta-feira, nós adquirimos um buffet daquele, onde pode colocar a janta agora, vai servir assim para as crianças. Estamos muito felizes com isso. Nós conseguimos realizar esse trabalho com uma compreensão e com a colaboração da igreja. Tá? Olha, irmão, filho de crente come que é uma beleza. Tem dias ali que são 15 pacotes de macarrão. Tem cultos que nós chegamos a ter mais de 100 crianças. Geralmente primeiro culto do mês tem muita criança, e nós somos felizes com cada uma delas. 100, 80, 90 crianças, e todas elas comem aqui na igreja salada, filé de tilápia. Recente agora nós ganhamos uma caixa daquele peixe, que peixe que eu falei que era? Alguém lembra? Não, o outro, anchova, irmãos. Crianças estão comendo anchova, tipo exportação. Deve ser bom esse peixe, né? É bom? Já comeu? Anchova. Com isso também outras coisas mais. Eu, por exemplo, peguei 1 quilo de carne moída. Então, no domingo que vem, guarda no teu coração: pastor, eu quero trazer um pouco a mais do que está aqui. Bênção também, tá? Nós queremos e temos por propósito dar continuidade nesse projeto, nesse trabalho tão importante, que é continuar servindo aos nossos pequeninos ali a janta, que por sinal é importantíssimo. Amém? Queridos, próxima quarta-feira agora, é isso, pastor Edson Lima? Quarta agora, né? Fala de novo o nome do varão. Leandro Oliveira. Nós vamos ter aqui conosco o pastor Leandro Oliveira. Sabe de onde que ele vem? Florianópolis. Vem de longe, hein? Pastor Leandro Oliveira vai estar ministrando na nossa casa, e nós estamos aguardando muito a vinda dele, porque ele traz uma história muito importante. Para quem não sabe, ele é neurodivergente, ele vive, não sei como me expresso, em relação ao autismo grau severo, né? E é um empreendedor, um homem de Deus, um profeta do Senhor. E eu tenho certeza que ele terá muito para instruir e ministrar ao nosso coração, através da superação de vida que hoje ele vive. Quero muito mesmo, por favor, que você venha. Domingo eu quero todos vocês, aliás, quarta-feira, para nós não só prestigiarmos, mas podermos sermos ministrados por algo que vai mudar a nossa história. Nós estamos aí correndo de todas as maneiras para poder lidar com esse novo tempo e conseguir entender a dinâmica de trabalho, e a vinda dele vai ser muito importante para nós. Então, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos tentar dar o máximo de tempo para que ele possa ter toda a liberdade de ministrar, contar a sua experiência, pregar a palavra e depois orar por nós. Sexta-feira agora nós tivemos um encontro aqui entre elas. Gente de Deus, eu vim cuidar do som, então fiquei escondidinho ali. Pastora Damares ministrou a palavra de Deus. Foi uma noite poderosa, seguida de uma casa assim tomada pelas mulheres. Fique atento à agenda da igreja e seja participante desse tempo tão precioso. Ontem, sábado, nós estávamos aqui no ginásio, né? Meu Deus, como tinha gente, hein? Tu não foi, né, Raul? Tu não vai. Tu não é mais jovem, né? Tua esposa não deixa. Mão de Deus, como tinha jovem ali. Gente de Deus, que trabalho fantástico. Ela deixa você ir? Não deixa. Quando foi assim, ó. Ótimo.
Domingo agora, culto de ceia. Todos os cultos de ceia nós recebemos os novos membros. Você que é recém-chegado nessa casa e quer se membrar, dá uma olhadinha ali, fica de pé ali, irmão Weber. Esse rapaz aqui, ó, cabeludo, irmão de Deus, bonito, está ali. Procura ele, pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Então domingo agora é o tempo mais oportuno para você tornar isso oficial. Quantos estão nos visitando essa noite? Deixa eu ver. Temos alguém aí, temos pessoas ali, lá atrás, ali. Que alegria. Lá na galeria temos? Que alegria recebê-los. Amém, meus amados. Vamos ficar de pé e agradecermos a Deus. Acabou. Como é que vai ser a tua semana? Você está suado assim que nem eu aí? Estou tão feliz que eu estou suado, gente. Dá uma olhada aqui, meu bem. Tira uma foto minha assim, bota no... Assim, ó. Vão. Você não sabe o que é ficar. Olha, eu fiquei mais de 6 meses sem pingar uma gota aqui, ó. Parou de funcionar as glândulas. Parou nada. Dá uma olhada. Cheira aqui para você ver se não está funcionando. Cheira aqui para você ver se não está funcionando. Ó, que delícia, pastora Cátia. Estou suando. Vai ser abençoada a tua semana? Fala, meu amado. Próximo sábado, o encontro de jovens. Perfeito? Depois nós conversamos, tá? Próximo sábado aqui, meu. Foi top esse sábado, hein? Foi demais, né? Foi demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a sua vida durante essa semana estabeleça Shalom. Deus abençoe, tenha uma semana poderosa e abençoada pelo Senhor.